Tem gente que passa a vida inteira trabalhando e mesmo assim não consegue guardar dinheiro. O salário entra, cobre o básico, um ou outro gasto extra e some. Mas o problema, na maioria das vezes, não está só na quantia que a pessoa ganha. Está principalmente em como ela divide essa quantia. Mas existe uma forma simples de organizar o dinheiro e que permite manter as contas em dia sem abrir mão de viver bem e ainda acumular um bom patrimônio com o tempo. Essa forma tem nome. É a regra do 50-30-20. Ela foi popularizada pela norte-americana Elizabeth Warren em um livro chamado All Your Worth. E a lógica é bem direta. Dividir sua renda líquida mensal em 3 partes. 50% da renda vai para os gastos essenciais, tudo que você precisa para viver minimamente bem, como moradia, comida, transporte e contas básicas. 30% vai para o lazer e estilo de vida. São os gastos que você escolhe fazer, como sair com amigos, fazer uma viagem ou trocar de celular. E os 20% restantes são os que realmente fazem diferença no longo prazo. São destinados a construir patrimônio. Aí entra investimento, educação financeira e reserva de emergência. A aplicação começa assim. Imagine uma renda líquida mensal de R$ 3.500. Nesse caso, 1.750, que representa 50% da renda, vão direto para cobrir as despesas essenciais. Aluguel, comida, transporte, energia, água, telefone, o básico mesmo. Depois, a pessoa pode usar até R$ 1.050, ou seja, 30%, com escolhas pessoais. Assinar um streaming, sair no fim de semana, trocar de celular ou comprar uma roupa nova. E, finalmente, os outros R$ 700, os 20% finais, são destinados a enriquecer, investir, estudar ou montar uma reserva de emergência que tira a pessoa do sufoco nos imprevistos. Mas nem todo mundo consegue seguir essa regra logo de cara, especialmente quem recebe um salário mais apertado. Nesses casos, os 50% para gastos essenciais podem não dar conta de tudo. E tá tudo bem, essa regra não é uma prisão, ela serve como direção. Se for necessário, a pessoa pode começar destinando 60% ou até 70% da renda para o essencial e reduzindo temporariamente os percentuais das outras categorias. A prioridade continua sendo manter os 20% voltados para o crescimento, nem que no começo esse valor seja um pouco menor. O mais importante é buscar, com o tempo, formas de equilibrar esse percentual e aumentar a renda. E esse é o ponto. Conforme a renda aumenta, é importante continuar seguindo a mesma lógica. Muita gente, quando passa a ganhar mais, só aumenta o padrão de vida. Troca de carro, muda de apartamento, começa a gastar mais com delivery e lazer, e se esquece de que o principal não é quanto entra, mas quanto você direciona para o que realmente importa. Se a pessoa começa ganhando R$ 3.500 e passa a ganhar R$ 5.000, os 20% para investimentos agora viram R$ 1.000 por mês. E esse valor maior investido acelera o crescimento do patrimônio. Quanto mais você mantém o percentual e aumenta o valor dos aportes, mais rápido você enriquece. Um erro comum é achar que quando começar a ganhar mais, aí sim vai sobrar dinheiro. Só que na prática, muita gente dobra o salário e continua com zero guardado. Enquanto isso, tem gente ganhando menos, aplicando a regra desde já e conseguindo guardar mais e viver com mais tranquilidade do que quem ganha o dobro, mas gasta tudo. Para deixar isso mais claro, olha esse comparativo. Imagine 2 pessoas. A primeira ganha R$ 3.500 e aplica a regra do 50-30-20 desde o começo. Ela consegue investir R$ 700 por mês, com disciplina. A segunda pessoa ganha R$ 7.000, mas não se organiza, gasta tudo no mês. 10 anos depois, quem seguiu a regra acumulou mais de R$ 161 mil, considerando um rendimento de 1% ao mês. A outra continuou zerada, apesar de ter o dobro de salário. Isso mostra que não é o quanto você ganha, mas o que você faz com que ganha. Esse exemplo pode parecer extremo, mas é muito mais comum do que parece. Inclusive, muitos endividados hoje não têm renda baixa. O problema é a falta de estrutura na hora de lidar com o dinheiro. Organizar o orçamento com base em percentuais ajuda a manter essa estrutura mesmo em momentos de alta ou baixa na renda. E isso tem impacto direto na sua estabilidade e capacidade de realizar planos maiores, como mudar de casa, fazer uma transição de carreira ou empreender no futuro. E aqui vai uma sugestão prática para quem quer transformar essa regra em hábito. Automatize. Sempre que receber o salário, já transfira os 20% destinados a investimento para uma conta separada. Pode ser uma corretora, uma poupança de emergência ou uma conta voltada a metas de médio e longo prazo. Essa separação logo no início do mês evita que o dinheiro suma no meio dos gastos. É como se você tratasse o investimento como uma conta obrigatória. Quem espera sobrar no fim do mês para investir, quase nunca consegue. Mas quem investe primeiro, geralmente se adapta com o restante.
Agora, uma dica importante: se você tem dificuldade para saber quanto gasta em cada categoria, pode usar uma conta simples. Durante um mês, anote tudo o que gastar. Depois, classifique cada gasto como essencial, lazer ou investimento. Só isso já ajuda a perceber onde está o descontrole. Às vezes o problema está em pequenos gastos repetidos que, somados, viram um valor alto, como o delivery 3 vezes por semana ou aquele só um Pix quase todo dia. Outro ponto relevante: a regra 50-30-20 não depende do valor exato do salário. Ela se adapta. Isso é o que torna ela funcional mesmo em diferentes realidades. Se o salário cair, o percentual continua sendo guia. Se subir, a lógica também se mantém. O importante é não perder de vista o destino de cada parte do dinheiro. Inclusive, muita gente sente alívio quando aplica essa regra, porque ela reduz a sensação de desorganização. Você sabe exatamente quanto pode gastar em cada área, e isso dá mais controle, mais segurança e menos ansiedade financeira. Não é sobre cortar tudo ou viver no aperto o tempo todo. É sobre organizar o que você já tem do jeito mais inteligente possível. E quando falamos de longo prazo, os números não mentem. Uma pessoa que investe R$ 700 por mês durante 10 anos, com rendimento médio de 1% ao mês, acumula cerca de R$ 161 mil. Se continuar investindo esse mesmo valor por mais 10 anos, o patrimônio ultrapassa R$ 692 mil. E isso sem precisar aumentar os aportes mensais, só mantendo a consistência. Agora, se em vez de R$ 700 por mês, a pessoa conseguir investir R$ 1.000, porque passou a ganhar mais e manteve a regra, esse mesmo cenário de 20 anos resulta em mais de R$ 989 mil. Uma diferença de quase R$ 300 mil apenas por não deixar o padrão de vida subir mais que os aportes. A regra 50-30-20 funciona porque ela obriga você a pensar no destino de cada real que entra. Você não gasta tudo com o que quer, nem vive no limite o tempo todo. Ela cria um equilíbrio entre o presente e o futuro. E sim, ela exige escolhas. Às vezes significa abrir mão de um gasto imediato para garantir tranquilidade lá na frente. Mas essas decisões são o que separam quem só trabalha para pagar contas de quem consegue construir uma vida financeiramente segura. Se você conseguir manter essa divisão mês após mês, por anos, o impacto lá na frente é enorme. Pode não parecer no começo, mas é exatamente esse tipo de organização que permite, com o tempo, conquistar a independência financeira, mesmo sem ganhar fortunas. Essa regra não serve só para quem já está com a vida financeira em ordem. Ela serve justamente para quem quer colocar ordem na vida financeira. E quanto antes você aplicar, mais cedo os resultados aparecem.